Estamos a poucos dias do Natal, data em que as pessoas costumam ser mais generosas. É comum nessa época do ano incentivar o perdão, gesto de grandeza, difícil de ser colocado em prática, mas alguns conseguem. Quando o assunto é perdão, cada um tem uma receita. A vida nossa é tão curta, é tão passageira, para que ficar guardando mágoa? Perdoei muito e também pedi perdão. E qual é o segredo para perdoar? Deus. Pode até ser divino, mas não é fácil nem para quem virou santo. O Papa João Paulo II demorou 2 anos para conceder o perdão ao atirador turco que tentou matá-lo. Massataka Ota viveu um desafio semelhante quando o filho Yves, de 8 anos, foi assassinado durante um sequestro em 1997. Ele sentiu ódio dos 3 homens condenados pelo crime e pensou em se vingar até o último instante, mas perdoou. Raiva, ódio, quando eu vi meu filho ser enterrado. Nesse momento foi que surgiu essa ferida e ficou um bom tempo com essa ferida aí. Depois do ato do perdão, essa ferida estava começando a fechar. Após a morte do filho, Ota liderou um movimento em favor da prisão perpétua. Levou ao Congresso um abaixo-assinado com 3 milhões de assinaturas, mas a proposta não avançou. Se você tem uma lei mais severa para crimes hediondos, que nem prisão perpétua, eu tenho certeza que o criminoso, antes de cometer, ele vai pensar 2 vezes. Na África do Sul, a mãe da modelo Reeva Steenkamp perdoou o campeão paralímpico Oscar Pistorius pelo assassinato da filha, mas não escondeu a indignação com a decisão do tribunal de condenar o atleta por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em alguns países, a figura do perdão foi parar na legislação, mas com diferenças. No Brasil, por exemplo, o perdão judicial depende da decisão de um juiz. Já em algumas culturas árabes, o perdão depende exclusivamente dos parentes da vítima. No Irã, em abril deste ano, Bilal Abdullah escapou da forca momentos antes de ser executado. Ele foi condenado à morte por assassinato, mas recebeu o perdão da mãe da vítima. A mulher deu um tapa no rosto dele e depois o ajudou a se livrar das cordas. Para este psicólogo, o perdão tem um papel importante na sociedade. A ideia do perdão é uma espécie de consenso para aliviar a angústia da culpa. Então, o perdão é uma forma sublime de exigir que a gente consiga não atirar a primeira pedra. É isso mesmo, no fim do ano as pessoas se aproximam mais da compaixão ou é uma percepção? A percepção fica mais aguçada? Bom, se nós reservarmos apenas o final do ano para poder perdoar, é um exercício para poder liberar para o ódio e para a vingança os outros 364 dias por ano, né? Acho que há um clima no Natal de perdão ou um foco muito mais nos gastos do que nos ódios. Para os religiosos, você deve perdoar porque Deus lhe perdoou. Para os filósofos, você deve perdoar porque enquanto você não perdoar, você também está preso àquele círculo. Para os budistas, ao atirar uma brasa da ofensa em alguém, eu talvez atinja a pessoa, mas com certeza eu queimo a minha mão. Então, o perdão não é apenas visto como objeto que eu devo perdoar, mas como um exercício também de libertar a mim mesmo deste processo e deste círculo raivoso que leva ao ódio e alimenta esse ódio. Diante de um crime bárbaro, como nós vimos essa semana, de um atentado contra uma escola de crianças no Paquistão, as pessoas pensam, eu posso perdoar? Na verdade, aquele crime ocorreu porque antes as pessoas não conseguiram perdoar. Bom, vamos para a sua área. As músicas tocadas nesse período levam as pessoas a uma reflexão em relação ao perdão? É uma hora marcada para se emocionar, né? Eu sinto que esse clima de Natal que temos aqui é algo que foi criado, foi gerado tudo nos Estados Unidos, né? Eu penso no Natal, eu lembro do Frank Sinatra com os olhos azuis e tal. Mas o restante, a neve e o clima todo, na tradução das músicas, inclusive, né, as músicas de Natal aqui no Brasil são muito tristes, né? Eu acho que tem uma diferença de clima muito grande, mas tudo conspira para esse momento que talvez nos faça muito emotivos e nos libere para sermos quem somos no restante do ano. Muito bom. Demival Silva aqui, Leandro. O perdão é o segredo para uma vida feliz.
Bem, aparentemente as pessoas raivosas ou que praticaram largos assassinatos ou que são ditadores, como Fidel Castro, envelhecem bem também. Então, aparentemente, a longevidade, Fidel já durou mais do que Madre Teresa de Calcutá. Então, eu não tenho tanta certeza de que o perdão seja o segredo de uma vida. Mas, se existe um Deus, o resultado lá em cima será distinto para um e para outro. Olha aqui, ó, já que a gente falou em perdão, aqui o Oscar de Castro aqui pelo Twitter, por falar em perdão, como perdoar esses políticos? Bem, na verdade eu acho que a ideia medieval, da teologia medieval, é odiar o pecado e amar o pecador. Ou seja, combater a corrupção em todos os níveis, desde as corrupções pessoais, individuais, atomizadas, até este alto escalão. Perdoar não quer dizer não punir, são duas coisas distintas, né? Ou como se dizia na lei do Talião, se você perdoar o lobo, você pune a ovelha.